irmã se recusou a me convidar para o casamento dela sem crianças, mesmo que faltasse apenas uma semana para eu completar 18 anos, mas agora terei meu casamento sem crianças, e ela acha injusto não poder levar os filhos dela. Olá, tenho 26 anos e vou me casar daqui a um ano. Enviei os convites na semana passada e desde então, tenho recebido muitas críticas da minha irmã e dos meus pais. Vou chegar ao problema principal, mas antes realmente preciso contar o que aconteceu no passado. Isso é importante porque está diretamente relacionado a esta situação. Minha irmã, Keila, de 31 anos, e eu temos um relacionamento um tanto problemático. Ela pode ser extremamente condescendente e cruel, e isso é algo com que ainda lido. Sempre quis estar próxima da minha irmã, mas ela nunca valorizou esses sentimentos. Na maioria das vezes, ela me tratava como um incômodo indesejado e fazia de tudo para se afastar de mim o máximo possível. Eu era jovem e ingênua e achava que poderia fazer minha irmã me amar. Ela era como um ídolo para mim, e eu queria ter um bom relacionamento com ela. Enquanto crescíamos, minha irmã sempre fazia coisas para chamar atenção. Esse era o jeito dela, e eu a aceitava como era. Talvez eu estivesse um pouco iludida ao pensar que poderíamos ter uma relação próxima. Acho que finalmente despertei, quando ela me disse que eu não estava convidada para o casamento dela. Keila me disse que seu casamento seria apenas para adultos, então eu não poderia ir. Mas aqui está a questão, o casamento dela foi apenas uma semana antes do meu aniversário de 18 anos. Chorei e implorei para que ela abrisse uma exceção porque isso era ridículo, mas não adiantou, pois ela me rotulava como uma criança. O local da cerimônia nem era exclusivamente para adultos, nem nada do tipo, e nem sequer haveria álcool na recepção. Ela não tinha uma razão sólida para me excluir. Acho que no fundo, ela simplesmente não queria que eu estivesse lá. De qualquer forma, não consegui mudar sua decisão e fui deixada de fora, apesar dos meus apelos. Meus pais também não fizeram nada para intervir entre nós. A partir desse dia, comecei a me distanciar da minha irmã. Keila ou não percebeu ou não se importou. Eu tendo a acreditar na segunda opção. Tenho uma relação muito estranha com ela, e nem sequer conheço bem o marido dela. Só nos encontramos em reuniões de família e não temos nenhum tipo de comunicação direta. Ela tem 2 filhos que eu amo, mas para ser sincera também não sou próxima deles. Keila nunca faz nenhum esforço para passar tempo comigo sozinha ou me convidar para sua casa. Minha última tentativa foi quando os filhos dela nasceram, mas ela ignorou ou desconsiderou minhas tentativas de me aproximar. Eventualmente desisti e me concentrei nos membros da família que realmente queriam que eu fizesse parte da vida deles. Todo esse contexto ajudará a entender melhor minha situação atual. Bom, fiquei noiva e marquei uma data com meu noivo. Desde o início, decidimos que queríamos um casamento sem crianças. Fizemos os convites e os enviamos para familiares e amigos para que todos pudessem se preparar. Também incluímos no convite que a cerimônia seria exclusivamente para adultos. Keila também recebeu um convite. Eu estava feliz e avançando com os preparativos, mas algo aconteceu que me fez escrever este relato. Há alguns dias, minha irmã me ligou e começou a gritar, dizendo que eu só podia estar brincando. No início não entendi o que estava acontecendo, então pedi que ela explicasse o que estava errado. Depois de um tempo ouvindo seu desabafo, finalmente compreendi que ela estava furiosa porque crianças não eram permitidas no casamento. Conseguem imaginar isso? A mulher que teve um casamento apenas para adultos estava indignada porque eu também queria o mesmo para o meu. Continuei perguntando se ela estava falando sério ou se talvez eu tivesse entendido errado, mas minha irmã confirmou, irritada, que eu estava certa na minha suposição. Ela realmente estava chateada porque eu estava excluindo crianças da minha cerimônia. Eu disse a ela que era o meu casamento, por isso, eu decidia como a faria. Deixei claro que não queria crianças no casamento. Minha irmã ficou completamente furiosa comigo e me chamou de imatura e egocêntrica porque eu iria excluir seus inocentes filhos da cerimônia. Respondi calmamente que a maioria das crianças tem menos de 5 anos, então dificilmente perceberiam um casamento de qualquer maneira. Além disso, eu não queria crianças correndo por aí e mexendo nas coisas acidentalmente, sem mencionar que haverá um bar aberto com bastante álcool. Todos na família que têm filhos têm bebês e crianças pequenas, e todos sabemos que crianças pequenas não podem ser controladas nem repreendidas para que se comportem perfeitamente. Crianças agirão como crianças, e em vez de ter que lidar com qualquer possível desastre, preferi cortar o problema pela raiz. Aparentemente isso foi a pior coisa que eu poderia ter dito, porque então minha irmã me repreendeu por ter chamado os filhos dela de difíceis e incontroláveis, mas esclareci que nunca disse nada disso. A reação de Keila foi dizer que, nesse caso, os filhos dela deveriam ser convidados para o casamento, já que, segundo ela, não causariam problemas como as outras crianças. Eu disse que não faria esse tipo de exceção porque, se o fizesse, todos iriam querer levar seus filhos e me acusariam de favoritismo. Devo admitir que tenho primos e amigos muito próximos que ficariam ofendidos e tristes se eu permitisse que a ridícula da Keila levasse os filhos dela enquanto eles não pudessem levar os deles.
Expliquei tudo isso para minha irmã, mas ela não aceitou. Chegou um ponto em que fiquei extremamente frustrada com ela e disse que ela não tinha direito de ficar brava comigo, já que ela mesma fez um casamento só para adultos. Lembrei-a de como ela nem sequer me permitiu ir ao casamento dela, sendo eu sua própria irmã, e estando a apenas uma semana de completar 18 anos. Eu estava excluindo literalmente crianças, enquanto ela excluiu a própria irmã, que estava prestes a ser adulta. Minha irmã não gostou nada disso. Começou a gritar comigo de novo e disse que agora entendia a verdadeira razão pela qual eu não queria crianças no casamento. Segundo ela, eu estava sendo mesquinha, vingativa e imatura por algo que já tinha ficado no passado. Me chamou de irmã rancorosa e disse que não podia acreditar que eu estava fazendo isso de propósito para me vingar. Eu estava prestes a responder que isso nem sequer tinha a ver com ela, quando ela desligou na minha cara. Não me incomodei em procurá-la de novo, então, da minha parte, tem havido um completo silêncio. No entanto, minha irmã tem mandado mensagens para o meu celular sem parar com todo tipo de insultos. Além disso, recrutou meus pais para ficarem do lado dela, e agora eles também estão me ligando. Meus pais dizem que esse casamento só para adultos provavelmente não é uma boa ideia e que eu não deveria ser tão cruel ao excluir meus próprios sobrinhos da cerimônia. Sim, os mesmos pais que acharam perfeitamente normal que eu não fosse ao casamento da minha irmã. Eles também continuam dizendo que eu não deveria arruinar meu relacionamento com minha irmã, quando tudo o que preciso fazer é aceitar um pequeno pedido da parte dela. Mas eu não entendo como isso pode ser considerado um pedido, muito menos um pequeno pedido. Agora também estou brava com meus pais. Conversei com meu noivo, e ele me disse que também não quer fazer exceções, porque isso significaria problemas para os convidados do lado dele também. Na verdade, ele está extremamente irritado com minha irmã e meus pais por tentarem me fazer mudar de ideia. Eles sabem exatamente o que minha irmã fez no casamento dela, então ele se incomoda com o fato de que agora estão me pressionando por estar fazendo exatamente a mesma coisa. Ele não quer crianças no casamento, e a família dele está completamente de acordo com isso. Então sim, meu noivo está completamente de acordo e nem sequer quer que minha irmã vá ao casamento. Eles também estão tentando me chantagear, o que nem tem graça. Amo meus sobrinhos, mesmo que não sejamos próximos, mas as regras do casamento são claras para todos. Já estou considerando fugir para me casar, e na verdade, eu já teria feito isso se não fosse pela família do meu noivo. Eles não fizeram nada de errado, então não quero que percam o grande dia do filho deles. Mas essa loucura da minha família está me fazendo questionar se devo convidá-los. Edição: estou recebendo muitos comentários, então é impossível responder a todos. Aqui vou abordar algumas questões nesta atualização. Incluirei mais informações em uma atualização mais longa, mas está apenas para responder a perguntas que continuam surgindo. Eu sabia que algumas pessoas me julgariam por querer um casamento só para adultos, mas sinceramente não vejo nada de errado com isso. Se eu tivesse primos adolescentes ou algo do tipo, eu os incluiria. Mas todas as crianças da família têm menos de 5 anos. Além disso, por favor, não finjam que crianças não podem estragar eventos. Também há o fato de que casamentos são longos e entediantes para crianças. Nenhuma delas aproveitaria. Mandá-las para casa depois da cerimônia seria rude e só as faria se sentir pior. Por isso, não quero incluí-las em nenhuma parte do casamento. Também perguntaram o que minha irmã disse depois que a confrontei sobre sua hipocrisia. Bom, ela usou uma lógica bastante distorcida para justificar sua postura. Ela disse que na época do casamento dela, não havia ninguém com filhos, então fazia sentido ter um casamento só para adultos. Mas agora que a maioria dos nossos primos tem filhos, eu deveria incluí-los na festa. Agora percebi que provavelmente eu teria sido a única convidada menor de idade no casamento de Keila. Nenhum dos amigos dela se casou tão cedo, e nenhum dos nossos primos tinha filhos naquela época. Eu era o membro mais jovem da família, mas mesmo assim ela não abriu uma exceção para mim. Começo a me questionar porque meus pais deixaram que ela fizesse o que quisesse, mas agora tenho um problema com minha decisão. Na verdade, supliquei para que eles convencessem Keila a me convidar, mas meus pais apenas me disseram que era o casamento dela, então não tinham voz na decisão. O que agora acho extremamente irônico. Além disso, perguntaram o que meus outros primos e amigos acham do meu casamento sem crianças. Bom, eles não disseram nada. Todos me apoiam. Todos moram perto e já estão se organizando para contratar babás para cuidar dos filhos. Quero dizer, estou literalmente dando um ano de antecedência, então eles têm tempo de sobra para se planejar. Acho que alguns deles estão secretamente felizes por terem um tempo longe das crianças sem se sentirem culpados por isso. Estou lhes dando a oportunidade de relaxar e se divertir um pouco, em vez de terem que ser pais o dia todo. Atualização 1. Embora eu tenha recebido muitos comentários mistos, a maioria dos comentários negativos veio de pessoas que odeiam casamentos só para adultos. Não entendo por que alguns de vocês acham que seus filhos precisam ir a todos os lugares. Vocês frequentam lugares exclusivos para adultos e exigem levar seus filhos também. Simplesmente não consigo entender essa lógica.
Pessoas com esse tipo de mentalidade são as que fizeram com que cada vez mais casais optassem por casamentos sem crianças. Desde o início, os casamentos só para adultos começaram por causa de pessoas que acham que podem impor suas vontades a qualquer evento. Crianças causam problemas. Ponto. Ficar bravo com elas por isso seria errado, porque são apenas crianças. Então, a solução simples é simplesmente não deixá-las ir. Não é que eu odeie crianças ou que esteja fazendo isso porque não quero ter filhos, o que aliás nem é verdade. Mas já dei meus motivos. E além disso, ouçam, essa criança mal se lembrará do casamento e provavelmente ficará entediada durante a cerimônia. Vocês sabem o que crianças entediadas fazem em casamentos, não sabem? Parem de agir como se crianças merecessem estar em todos os lugares. Vocês não são melhores do que minha irmã. Ah, e alguns de vocês realmente tentaram fazer um jogo psicológico comigo ou alguma bobagem parecida, dizendo que eu não deveria reclamar por minha irmã não ter me convidado para o casamento dela, usando a mesma lógica. Bom, eu estava prestes a completar 18 anos e conhecia muito bem a etiqueta em casamentos. Fui a casamentos desde os 14 anos e nunca, nem uma única vez, me comportei mal ou causei problemas, porque já era madura o suficiente para me controlar completamente. Se houvesse adolescentes na família, eu os deixaria ir. Mais uma vez, as crianças que estou excluindo têm menos de 5 anos. Só queria compartilhar minha perspectiva porque não vou mais discutir esses comentários cruéis. A todos os outros que me contataram com bons conselhos, muito obrigada. Vocês levantaram boas questões, especialmente sobre minha irmã estar criando drama para ser o centro das atenções. Talvez vocês não estejam tão longe da verdade. Minha irmã odeia ser irmã. Ela nunca quis ter uma irmã e não gosta de dividir a atenção com ninguém. Acho que meus pais se sentiram um pouco culpados por terem tido outra filha quando ela claramente não queria isso. Talvez seja por isso que sempre tentaram ficar do lado dela e agora querem que eu faça concessões. Pelo menos, essa é a minha teoria. Minha irmã já fez grandes cenas no passado em dias importantes para mim. E agora acho que ela escolheu intencionalmente uma data perto do meu aniversário de 18 anos porque queria que todos falassem dela, e não de mim. Na minha família, o aniversário de 18 anos é muito importante e sempre é muito comemorado. Mas eu não consegui ter uma grande celebração porque todos estavam cansados depois do casamento dela, e meus pais estavam sem dinheiro. Minha irmã recebeu toda a atenção no casamento dela. Depois, anunciou sua primeira gravidez no meu aniversário de 21 anos e a segunda gravidez pouco depois de eu conseguir meu primeiro emprego de tempo integral. Então sim, claramente há um padrão aí. Eu nunca tinha realmente percebido isso, mas alguns comentários de vocês realmente me fizeram pensar. Talvez minha irmã esteja tentando causar problemas agora só para que de alguma forma eu tenha que dar atenção a ela. Estou um pouco cansada dela neste momento. Alguns de vocês sugeriram que eu considerasse desinvitá-la. E sim, essa é uma opção muito válida e que estamos considerando meu noivo e eu. O único problema seriam meus pais, que ficariam horrorizados se eu não convidasse a filha favorita deles. Além disso, isso poderia desencadear uma série de problemas familiares, com mais parentes se envolvendo. Mas sim, estamos analisando essa possibilidade. Meus pais estão insistindo para termos uma reunião de família para resolver esse problema e seguir em frente com nossas vidas. Não sei se isso resolverá alguma coisa, mas talvez eu vá mesmo assim. Eles querem que minha irmã e eu estejamos lá com eles, cara a cara, para que possamos discutir tudo como uma família sob o mesmo teto. Eles estão bem confiantes de que chegaremos a um bom acordo se fizermos isso. Sinto muito ser eu a destruir essa confiança deles, mas não vou aceitar nenhuma mudança nos meus planos. É o meu casamento. E provavelmente se nessa reunião eles continuarem com essas exigências, então eu aproveitarei a oportunidade para retirar o convite deles. Atualização 2. Acabei de voltar da reunião de família. Meus pais estavam confiantes de que chegaríamos a um acordo, mas nada aconteceu como eles esperavam. Minha irmã não ia ceder de jeito nenhum, e eu também não. Ela continuava me repreendendo e gritando porque eu ousava excluir seus preciosos filhos do casamento. O que acho engraçado é que, na verdade, os filhos dela nem importam tanto assim para ela. Eles são apenas um pretexto para arruinar meu casamento e ser o centro das atenções, já que ela é a única com filhos. Muito provavelmente, se eu os deixasse ir, ela os deixaria fazer o que quisessem e nem se preocuparia com eles. Tentei explicar minha posição novamente, mas ela simplesmente não queria ouvir. Pelo menos, meus pais pareceram se sentir um pouco mal por mim, já que eu estava agindo como uma pessoa civilizada enquanto minha irmã estava gritando. Mas como sempre, minha irmã não deu a mínima para o que eles tinham a dizer. Eu disse firmemente a Keila que gritar ou tentar me fazer sentir culpada não me faria mudar de ideia. A decisão já estava tomada. Então, ela disse que eu deveria encontrar e pagar uma babá, já que era o meu capricho, e que eu deveria arcar com o custo. Eu disse que isso não ia acontecer porque não acho que seja minha responsabilidade. Minha irmã pode pagar uma babá sem problema. Eu sei que ela contrata de vez em quando para suas noites de encontro com o marido.
Mas desta vez ela não queria pagar porque a decisão de deixar os filhos de fora do casamento não foi dela. Eu disse que não ia pagar pela babá só porque ela queria. Nosso orçamento já estava apertado de qualquer forma, e não havia chance do meu noivo aprovar isso. Keila então começou a gritar que agora teria que se desdobrar para encontrar uma babá em cima da hora e que o mínimo que eu poderia fazer era pagar por isso. Eu ri e lembrei a ela que ela tinha literalmente um ano inteiro para se organizar. A menos que ela fosse uma tartaruga velha e estivesse sob um feitiço de lentidão, ela tinha tempo mais do que suficiente para planejar isso. Meus pais então se ofereceram para pagar a babá, mas Keila não queria o dinheiro deles. Sim, ela estava sendo mesquinha. Ela queria que eu pagasse como uma espécie de punição por não ter levado em conta os sentimentos dela em relação ao meu próprio casamento. Meus pais também sugeriram que o marido dela ficasse em casa com as crianças enquanto ela fosse ao casamento. Minha irmã não gostou nem um pouco dessa sugestão. Depois do que pareceu uma eternidade, eu simplesmente não aguentava mais aquela conversa. Eu já estava mentalmente esgotada, e os chiliques da minha irmã me cansaram completamente. Eu disse a ela que não mudaria meu casamento por causa dela e que se isso era um problema tão grande para ela, ela não precisava ir. Minha irmã então gritou comigo, e meus pais ficaram do lado dela. Eles me disseram que eu deveria querer minha irmã no meu casamento. Eu ri um pouco disso e disse para todos que se tinham um problema com o meu casamento, com as minhas regras e com a forma como meu noivo e eu queríamos que fosse, então podiam simplesmente não ir. Agora estou de volta em casa e já contei ao meu noivo tudo o que aconteceu. Ele ficou ainda mais furioso do que antes, porque não aguenta o nível de direito e egoísmo que meus pais estão demonstrando. Meus pais e minha irmã continuam bombardeando meu celular com mensagens, mas ainda não me dei ao trabalho de ler. Atualização 3. Antes de fazer esta atualização, deixe-me dizer que vocês não têm ideia do quanto me ajudaram com seus comentários tão gentis. Eu estava tão cansada de tudo e sentia que meu casamento já estava arruinado. Nem sequer comecei a planejar a cerimônia adequadamente, mas os problemas já estavam se acumulando. Eu me sentia extremamente desmotivada e não conseguia mais sentir empolgação. Todo o processo do casamento estava sendo ofuscado pelas loucuras da minha irmã. Eu estive realmente muito perto de fugir com meu noivo e estava prestes a dizer a ele para avisar sua família. Mas os comentários de vocês realmente abriram meus olhos. Vocês estavam certos ao dizer que eu não deveria punir meus amigos e minha família estendida, já que eles não fizeram nada de errado. Além disso, apontaram que minha irmã já estava tornando tudo isso sobre ela mesma, e provavelmente conseguiu, pois agora ela era o centro das atenções. Foi como se uma lâmpada se acendesse na minha cabeça. Minha irmã já estava arruinando meu casamento, e eu estava permitindo que isso acontecesse. Reflete sobre tudo isso e então decidi ter uma conversa com meus pais. Levei meu noivo comigo para me apoiar, além de que ele também queria estar lá para dizer algumas coisas. Tivemos a reunião sem minha irmã porque eu queria falar com meus pais em particular. Vocês realmente criticaram bastante meus pais pelo papel deles nesse caos, e com razão. Estou com raiva deles, mas achei que ter uma conversa sem minha irmã gritando poderia ser produtivo. Falamos por muito tempo, e eu realmente desabafei com eles. Não foi uma conversa calma, nem um pouco. Eu chorei. Meus pais choraram. Foi extremamente emocional. Desta vez, não me contive. Listei todas as vezes que Keila arruinou meus dias especiais e fez algo para roubar minha atenção. Lembrei a eles de como se recusaram a convencê-la a me incluir no casamento dela. Então, eles não tinham o direito de me pedir para incluir os filhos dela. Despejei tudo para fora, e até disse que estavam me fazendo querer cancelar tudo e fugir. Acho que meus pais realmente sentiram o impacto quando perceberam que eu queria fugir simplesmente porque estava exausta de planejar meu próprio casamento. Meu noivo também interveio e disse que apoiava a fuga, já que todo esse drama já estava me fazendo não querer mais uma grande cerimônia. Minha mãe chorou e meu pai, desesperado, começou a me dizer que eu não deveria fazer isso. Eles estavam muito arrependidos e finalmente reconheceram seu papel no fato de minha irmã ter me atacado intencionalmente ao longo dos anos. Eu estava certa ao supor que eles sempre tomaram o lado de Keila porque ela sempre os culpou por terem me dado como irmã e por tê-la obrigado a dividir tudo comigo. O nível de ciúmes e egoísmo da minha irmã é simplesmente absurdo. Já estou completamente farta dela. Tive uma longa conversa com meus pais, e meu noivo também compartilhou seus pensamentos, o que foi extremamente útil. Ele ofereceu uma perspectiva externa que fez meus pais perceberem o quanto estavam sendo injustos comigo. Eles nos imploraram para não fugirmos, porque não queriam perder meu casamento. Curiosamente, também disseram que queriam realmente aproveitar minha cerimônia, já que na maioria dos meus outros momentos importantes eles passaram acalmando Keila ou celebrando as conquistas dela no meu lugar. Eu já contei para vocês como Keila sempre dava um jeito de arruinar meus dias especiais, e agora meus pais também parecem estar cansados desse comportamento dela. Graças a Deus, finalmente me entenderam e prometeram melhorar. Quanto à minha irmã, já não me importo mais. Vou redigir uma carta de corte de contato em breve e também vou oficialmente desinvitá-la do meu casamento.
Nate e eu já tomamos nossa decisão, e agora meus pais concordam com ela. Kayla pode ser minha irmã, mas quem tem que fazer sacrifícios para ir ao meu casamento é ela, e não eu para que ela possa comparecer. Não estou convidando a realeza para a cerimônia. Estou apenas desinvitando uma mulher mimada que acabou de perder sua chance de estar lá. Atualização 4. Muitos de vocês têm me enviado mensagens perguntando o que aconteceu, porque esperavam algum drama. Sim, houve um pouco de drama da parte da minha irmã depois que comuniquei minhas decisões, mas para mim, as coisas estão bem calmas agora. Ou seja, eu já esperava que ela fizesse um escândalo, mas desta vez, quem sofreu mais foi ela. E talvez vocês queiram saber como minha irmã acabou sofrendo com tudo isso. Voltei para fazer esta atualização. Soiler, minha irmã agora está tendo problemas no casamento. Como prometi, redigi e enviei uma mensagem de texto e um e-mail para minha irmã, informando que ela estava oficialmente desinvitada e que eu não teria mais contato com ela por tempo indeterminado. Disse que não queria mais drama e que estava cansada dos seus surtos. Enviei o e-mail e bem, ela explodiu de novo. A verdade é que fiquei bastante surpresa que ela tenha se ofendido tanto quando cortei contato com ela. Pensei que ela ficaria feliz, já que nunca me quis na vida dela em primeiro lugar. Mas não, ela ficou indignada. Foi correndo se queixar para os nossos pais porque eu não respondi às suas mensagens. Só que ela teve uma grande surpresa quando descobriu que, dessa vez, meus pais ficaram do meu lado em vez do dela. Então ela foi espalhar para o resto da família que eu a estava excluindo sem motivo algum, e que eu era uma bruxa invejosa e cruel. No começo, algumas pessoas me mandaram mensagens pedindo para resolvermos as coisas e para eu ser mais compreensiva com ela. Mas aí, uma das minhas primas soltou uma bomba no grupo da família. Segundo minha prima, minha irmã estava brava por ter sido desinvitada porque ela já tinha um plano para roubar a atenção no meu casamento. Minha prima contou que Kayla estava tentando convencer o marido a ter um terceiro filho e tinha planejado aparecer grávida ou anunciar a gravidez na minha festa. Ou seja, minha irmã está ainda mais perturbada do que eu imaginava. Ela compartilhou esse plano com minha prima logo depois que fiquei noiva. Kayla chegou até a declarar orgulhosamente que ia me humilhar no meu próprio casamento e levar toda a atenção para si, como sempre fez. Não vou entrar em detalhes sobre tudo o que ela disse, mas isso só prova que minha irmã tem uma obsessão por competir comigo. Não há nenhuma competição da minha parte, mas ela sempre me viu como uma rival. E ela ficou furiosa ao perceber que nunca mais teria a chance de me ofuscar, já que eu cortei contato com ela. Imaginem o caos depois que minha prima expôs tudo isso para a família. No geral, todo mundo agora acha que Kayla é completamente maluca. Meus próprios pais ficaram extremamente irritados com ela. E surpreendentemente minha irmã não negou nada. Em vez disso, tentou justificar suas ações. Acho que isso piorou ainda mais a situação, porque o marido dela não gostou nada da forma como ela estava agindo. Pelo que meus pais me contaram, ele ficou horrorizado ao descobrir que Kayla estava pressionando para ter outro filho apenas para tentar roubar minha atenção. Aparentemente, ela também já tinha demonstrado comportamentos competitivos com a irmã e as primas do marido. Então a família dele já estava chateada com ela fazia tempo. Isso foi a gota d'água para ele. Ele disse que ou ela buscava ajuda ou eles se divorciariam. Kayla então correu para chorar para os nossos pais e me culpou por estar destruindo o casamento dela por inveja. Sim, aparentemente, isso também é minha culpa. Ah, e ela ainda tentou me ligar de um número diferente para gritar comigo, mas eu desliguei assim que reconheci a voz dela. Felizmente, ela parou com essas besteiras depois de alguns dias, porque o marido dela começou a ficar realmente bravo. Atualmente, eles estão fazendo terapia de casal, mas ele está dormindo em outro quarto. Estou bastante certa de que ele só está ficando por causa das crianças. Ele já estava irritado fazia tempo, porque as atitudes de Kayla também tinham prejudicado a relação dele com os próprios familiares. Espero que desta vez Kayla leve isso a sério e finalmente trabalhe em si mesma. Quanto a mim, parece que terei um casamento tranquilo e livre de dramas, afinal. Atualização 5. Já tive meu casamento. Não consigo acreditar que já passou um ano desde que publiquei aqui, mas a vida passa voando quando você está planejando um casamento e lidando com todas as outras coisas que acontecem ao mesmo tempo. Parecia uma eternidade e agora estou casada. Mas antes que excluam minha postagem por não atualizar sobre minha história, deixe eu contar o que aconteceu com minha irmã, incluindo o que ela tentou fazer no dia do casamento. Minha irmã agora está oficialmente divorciada. Ela e o ex-marido tentaram por um tempo, mas no fim, não deu certo. Depois do divórcio, o ex dela conversou com meus pais para explicar sua versão dos fatos. Ele disse que realmente tentou, mas que minha irmã era muito difícil de lidar. E não apenas não se esforçou para que a terapia funcionasse, como também fez tudo ainda mais difícil. Inclusive, ela chegou ao ponto de ameaçá-lo, dizendo que se ele a deixasse, ela tentaria ficar com todos os amigos dele. Isso foi o que selou de vez o divórcio. Mas agora vem o que ela tentou fazer no dia da minha cerimônia. Primeiro, ela cortou os pneus do carro dos meus pais pela manhã, para que eles não pudessem ir ao casamento.
mas meus pais pediram a um parente para levá-los. Depois, descobriram que tinha sido minha irmã, porque os vizinhos viram nas câmeras de segurança e confirmaram que foi ela. Poderia ter sido qualquer pessoa, claro, mas não foi. Depois, durante a cerimônia, alguém fez uma denúncia falsa de ameaça de bomba. Tivemos que evacuar o local e esperar 2 horas para poder entrar de novo e continuar. Mas no fim não importou, porque a festa continuou e, salvo esse incidente, nada foi arruinado. O importante agora é que estamos casados e que todos se divertiram. Inclusive, convidamos meu ex-cunhado, por insistência dos meus pais. Eles queriam ficar do lado bom dele por causa dos netos e me pediram para convidá-lo. Então, convidamos. E como naquele dia era minha irmã quem deveria estar com as crianças, ele nem precisou contratar uma babá. Agora pode ser que minha irmã tenha tentado sabotar o casamento porque soube que convidamos o ex dela. Mas meu ex-cunhado acha que ela nem sabia porque ele nunca contou nada. Ele não via necessidade de dizer a ela o que fazia depois do divórcio. Durante a festa, notei que ele estava bem próximo de uma das minhas amigas. Então perguntei para minha amiga, e ela disse que eles só estavam conversando. Mas não me engana. É fácil perceber quando 2 pessoas estão apenas conversando ou se tem algo a mais acontecendo. No fim, quem sabe se esse casamento acabou gerando uma nova história para contar. Minha amiga, pelo menos, veio me contar o babado de que meu ex-cunhado a chamou para sair. Vou dar muita risada se daqui a alguns anos eu acabar indo ao casamento do meu ex-cunhado com minha amiga. Porque no casamento dele com minha irmã, eu não pude ir. História 2. Os meus pais gastaram $570 mil no casamento do meu irmão, mas se recusaram a salvar a vida da minha filha. Agora esperam que eu os salve. Sou Dan, tenho 32 anos e sou dono de uma pequena empresa de design de interiores em Austin. Nada muito sofisticado, apenas um negócio decente que paga as contas e me permite cuidar da minha esposa, vou chamá-la de Amy, e da nossa filha de 8 anos, Liu. Temos um apartamento legal, comida na mesa, não nos preocupamos com dinheiro todos os dias. Vida normal, sabe? Meus pais, por outro lado, são um caso completamente diferente. Mike e Sue têm uma loja de móveis na cidade que eles promovem como de luxo ou algo assim. Eles não são realmente ricos, mas, meu Deus, agem como se fossem. Têm uma casa enorme em uma área nobre, dirigem carros caríssimos que mal conseguem pagar e organizam festas de fim de semana para os amigos, na verdade, só conexões de negócios que querem impressionar. São o tipo de gente que se importa mais com a aparência das coisas do que com a realidade. Crescer como filho mais velho naquela casa foi um lixo, sem outra forma de dizer isso. Meu irmão mais novo, Rob, sempre foi o favorito deles, e nem tentavam esconder. Não estou exagerando, era tão óbvio que chegava a ser ridículo. Eu trazia boletins escolares cheios de notas e eles mal levantavam os olhos do que quer que estivessem fazendo. Isso é o que esperamos de você, Dan. Mas se Rob tirasse um único B mais no meio de um monte de CS, de repente faziam uma festa com um bolo e contavam para todos os amigos o gênio que ele era. A mesma coisa aconteceu quando chegou a hora da faculdade. Quando fui para a universidade, meu pai me deu um aperto de mão formal e esquisito, e minha mãe só disse, liga pra gente quando chegar lá. Foi isso. Mas 2 anos depois, quando Rob entrou em uma faculdade comunitária local, morando em casa, vale lembrar que eles fizeram uma festa gigante de despedida, como se ele estivesse indo para Harvard do outro lado do país. Chamaram umas 50 pessoas, contrataram buffet, tudo isso, para ele estudar perto de casa. Foi aí que percebi que não podia contar com eles para nada importante. Então só abaixei a cabeça, trabalhei pra caramba e construí tudo sozinho. Comecei do zero, sem contatos, sem dinheiro inicial, nada. E, honestamente, depois de tudo isso, nunca esperei muito dos meus pais. Mas o que eles fizeram quando minha filha realmente precisou deles, cara, isso foi um nível completamente novo de crueldade que eu jamais poderia prever. Depois de me formar, comecei a trabalhar em um pequeno escritório de design em Austin. Era só um cargo básico de assistente de design, nada glamouroso, mas eu amava. Tem algo em criar espaços que realmente significam algo para as pessoas que simplesmente fazia sentido para mim. Era satisfatório de um jeito que a escola nunca foi. Depois de alguns anos aprendendo como tudo funcionava, economizei o suficiente para abrir minha própria empresa, bem pequena mesmo. No início, era só eu trabalhando do nosso apartamento. Depois consegui um pequeno escritório e contratei um funcionário meio período. Foi nessa época que conheci Amy. Eu estava montando um showroom pequeno que aluguei no centro da cidade, e ela apareceu para uma coisa rápida, mas acabamos conversando por 1 hora sobre livros, música e várias outras coisas. A conexão foi instantânea. Cerca de 1 ano depois, nos casamos.
Nada grandioso, só uma cerimônia simples com amigos próximos. Meus pais foram, mas agiram como se fosse uma obrigação chata que precisavam cumprir. Depois, Liu nasceu. Uma garotinha incrível, com olhos brilhantes iguais aos da mãe. A vida era boa naquela época. Não aquela perfeição de Instagram, mas boa o suficiente. Minha empresa estava crescendo aos poucos, e Amy dava aulas para crianças pequenas. E estávamos ganhando o suficiente para viver confortavelmente. A única coisa em que vacilamos foi o seguro de saúde. Como dono de uma pequena empresa, eu não tinha cobertura de empregador, e os planos privados eram absurdamente caros. Mas éramos todos saudáveis, então pensamos, vamos esperar mais um pouco, até o negócio estar mais estável. E essa foi a pior decisão da minha vida. Já fiz muitas escolhas idiotas, mas nada mesmo, chega perto dessa. Liu era uma criança super ativa, sempre correndo, rindo, fazendo bagunça pura energia. Mas quando tinha uns 3 anos, começou com uma tosse estranha que simplesmente não passava. No começo, eu e Amy achamos que era só um resfriado comum. Se você tem filhos, sabe que nessa idade eles são basicamente ímãs de germes, pegam tudo que aparece. Mas aí percebemos que a tosse não estava melhorando. Na verdade, estava piorando. Depois de algumas semanas, em vez de melhorar, Liu começou a ficar cansado o tempo todo, o que não era nada parecido com ela. Parou de comer tanto quanto antes, ficou com uma febre baixa que não ia embora. Não era alta o suficiente para entrarmos em pânico, mas definitivamente não era normal. E às vezes, enquanto brincava com os brinquedos, parava de repente para recuperar o fôlego. Amy percebeu isso mais do que eu, porque passava o dia inteiro com Liu enquanto eu trabalhava. Ela vivia me dizendo que algo não estava certo, e eu respondia, vamos esperar mais uns dias, crianças ficam doentes o tempo todo. Burrice. Eu devia ter escutado desde o começo. Então, numa tarde, um dia que nunca vou esquecer pelo resto da vida, Amy estava brincando com Liu na sala quando, de repente, Liu simplesmente desabou no chão. Caiu de uma vez. Olhou para Amy e disse, mamãe, estou tão cansada. Com uma voz fraca que eu nunca tinha ouvido dela antes. Amy entrou em completo desespero e me ligou na hora. Eu estava no meio de uma reunião com um cliente, mas nem me despedi, só saí correndo para o carro e dirigi de volta para casa rápido demais. Quando cheguei, encontrei minha filha respirando muito rápido, os olhos desfocados. Nem pensei, só a peguei no colo e fui direto para o pronto-socorro. Amy pulou no carro comigo, e eu lembro dela no banco de trás, falando com Liu o tempo todo, tentando mantê-la acordada. Os médicos da emergência a levaram imediatamente, o que foi ao mesmo tempo um alívio e assustador pra caramba. Tipo, ótimo que não nos fizeram esperar, mas, droga, isso significa que é sério. Ficamos naquela sala de espera por uma eternidade enquanto faziam exames. Quando o médico finalmente voltou com os resultados da tomografia, tinha aquela expressão séria que faz seu estômago despencar. Dan, encontramos uma anomalia congênita no pulmão da Liu. Está comprimindo suas vias respiratórias, e ela precisa de cirurgia imediatamente antes que sua condição piore. Juro que senti o chão sumir. Um problema no pulmão da minha filha de 3 anos? Continuei pensando que devia ser um engano. Esse tipo de coisa acontece com outras pessoas, não conosco. Não com a minha menininha perfeita. Mas piorou. Depois que o médico explicou tudo, uma mulher do setor financeiro do hospital nos chamou de lado. Entregou-me um papel com um número que me fez sentir como se tivesse sido atropelado por um caminhão, $120 mil. Podemos realizar a cirurgia imediatamente, mas o hospital precisa de garantia de que vocês podem cobrir os custos. Vocês têm seguro? Foi aí que a ficha realmente caiu. Não tínhamos seguro. Estávamos adiando porque os planos privados eram caros pra caramba e porque éramos todos saudáveis. Estávamos planejando contratar um avião um ano, mas sempre adiando. Naquele momento, percebi o quão feio eu tinha errado. Agora, minha filha literalmente pagaria o preço pelo meu erro. Segurei a mão de Amy com força, tentando não perder completamente o controle na frente dela e da funcionária do hospital. Nós vamos conseguir o dinheiro. Apenas salvem minha filha, eu disse. Mas por dentro, estava em pânico total. Onde diabos eu conseguiria $120 mil tão rápido? Tínhamos talvez uns $25 mil na poupança. Eu poderia vender meu carro e conseguir mais uns $15 mil, mas isso ainda nos deixava $80 mil abaixo do necessário. Foi aí que pensei nos meus pais. Eles não eram super ricos, mas tinham dinheiro.
Possuíam um negócio bem-sucedido, uma casa enorme, carros caros. Eu não esperava que cobrissem tudo, mas pelo menos ajudassem a completar o que faltava. Quero dizer, essa era a neta deles. Que tipo de avós simplesmente ficam parados enquanto sua neta pode morrer? Mesmo tendo me tratado como um nada a vida inteira, com certeza eles não deixariam a própria neta sofrer. Depois de garantir que Liu estava estável e que Amy ficaria bem no hospital, peguei o carro e fui direto para a casa dos meus pais. A viagem inteira eu senti que ia vomitar. Nunca fui bom em pedir ajuda, especialmente para eles, mas isso não era sobre mim. Era sobre Liu. Quando estacionei em frente à casa deles, fiquei confuso. Havia um monte de carros estacionados do lado de fora. Caminhei até a porta e ouvi música tocando. O que diabos estava acontecendo? Toquei a campainha 5 vezes antes de finalmente alguém atender. Era minha mãe. Toda arrumada, maquiada, cheia de joias e segurando uma taça de vinho. E atrás dela, a casa estava lotada de gente vestida com roupas chiques. Garçons andando pelo salão com bandejas de comida, música tocando, eles estavam dando uma festa gigantesca. Dan, o que você está fazendo aqui? Minha mãe perguntou, parecendo incomodada por eu ter aparecido sem avisar. Mom, preciso falar com você e o Dad. É urgente. É sobre a Liu. Ela franziu a testa e fez um gesto para que eu esperasse no hall de entrada. Estamos no meio de algo aqui. Pode esperar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Não, não pode esperar. É uma emergência. Ela suspirou dramaticamente e foi chamar meu pai. Fiquei parado ali, no meio daquele hall gigantesco, olhando para as pessoas rindo e bebendo, me sentindo completamente deslocado com minhas roupas amassadas de trabalho. Foi assim que descobri que aquilo era uma festa de comemoração do casamento do Rob com a noiva dele, Jen. Além do fato de que ninguém sequer tinha me contado que Rob ia se casar, eles estavam festejando enquanto minha filha estava no hospital lutando pela vida. Meu pai finalmente apareceu, já irritado. Dan, o que foi? Estamos no meio da festa de anúncio do Rob. Dad, escuta. Liu está no hospital. Ela tem um tumor no pulmão. Os médicos disseram que ela precisa de uma cirurgia imediatamente. Se ela não fizer, pode não sobreviver. Esperei que eles surtassem, fizessem perguntas. Mais nada. Nenhuma pergunta sobre a condição da neta deles. Nenhum sinal de preocupação nos rostos deles. Minha mãe só ficou ali, lançando olhares para a festa, como se estivesse perdendo algo importante. Engoli seco e continuei. O hospital precisa de $120 mil antes de fazer a cirurgia. Eu tentei de tudo, mas só consegui juntar cerca de $40 mil. Vocês podem me ajudar? Não preciso de tudo, só o suficiente para que eles possam operar imediatamente. Minha mãe colocou a taça de vinho na mesa e disse: Dan, já planejamos o casamento do Rob. Não podemos cancelar ou adiar agora. Foi como se eu tivesse levado um tapa na cara. O que o casamento do Rob tem a ver com a cirurgia da Liu? Foi quando meu pai cruzou os braços e disse as palavras que nunca vou esquecer. Já gastamos $570 mil no casamento dele. Se dermos esse dinheiro agora, o casamento não vai acontecer. Eu simplesmente fiquei parado, tentando processar o que acabava de ouvir. Eles gastaram $570 mil no casamento do Rob. Mas não podiam dar um centavo para salvar a própria neta. Eu não conseguia entender. Quem diabos gasta tanto dinheiro em um casamento? E mais importante, quem escolhe uma festa mesmo uma cara em vez da vida de uma criança? Naquele momento, de pé na casa luxuosa deles, cercado por seus amigos ricos, eu percebi que essas pessoas não eram minha família. Não de verdade. Eram apenas estranhos que compartilhavam meu DNA. Nesse ponto, eu já não podia acreditar no que estava acontecendo. Meus pais tinham acabado de me dizer, na minha cara, que o casamento de luxo do meu irmão era mais importante do que a vida da minha filha. Olhei para Rob, que estava do outro lado do salão, vestindo um terno caríssimo, segurando uma taça de champanhe e rindo com os amigos. Esse era o mesmo irmão por quem eu sempre cuidei. Quando éramos crianças, eu sempre assumia a culpa quando ele aprontava. Na escola, quando ele tinha dificuldades em matemática, eu ficava até tarde ajudando ele a estudar. Quando ele precisou de dinheiro no primeiro ano da faculdade, eu emprestei $500 que ele nunca pagou de volta. Eu não era perfeito, mas sempre tentei estar lá por ele.
Então, atravessei o salão, ignorando os olhares estranhos das pessoas, provavelmente porque eu parecia um desastre, sem dormir, sem trocar de roupa, olhos vermelhos de tanto chorar. Rob, podemos conversar um minuto? Perguntei. Ele parecia incomodado, mas me seguiu até um canto mais tranquilo. Expliquei tudo sobre Liu. O tumor. A cirurgia. O dinheiro. Achei que talvez ele fosse entender. Que ele fosse dizer algo como: Mano, podemos adiar o casamento. A vida da minha sobrinha é mais importante. Mas ele só ficou ali, me olhando com uma expressão vazia. E então disse: Caramba, que merda, cara. Mas o que você quer que eu faça? Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Rob, vocês estão gastando $570.000 nesse casamento. Isso é uma loucura. Só preciso de uns $80.000 para salvar a Liu. Vocês não podem simplesmente reduzir um pouco os gastos? Fazer um casamento normal, como qualquer pessoa normal. Ele riu. Ele realmente riu na minha cara. Você tem ideia de quanto tempo estamos planejando isso? A família da Jean espera um certo tipo de evento. Temos convidados vindo de vários lugares. Depósitos já foram pagos. Não é tão simples assim. Eu já estava desesperado. Essas eram as últimas pessoas para quem eu queria pedir ajuda. Mas Liu estava sem tempo. Então, bem ali, no meio daquela festa luxuosa, cercado pelos amigos ricos da minha família, engoli todo o meu orgulho e me ajoelhei na frente do meu irmão. Sim, você leu certo. Eu literalmente caí de joelhos. Não por mim. Por Liu. Por favor, eu imploro. Só ajude com uma parte. Eu te pago cada centavo de volta. Eu juro. Mas Liu, ela vai morrer sem essa cirurgia. Olhei para ele, esperando ver alguma emoção no rosto dele. Alguma coisa. Qualquer coisa. Mas ele deu um passo para trás, como se eu estivesse coberto de sujeira. Olhou ao redor, viu que as pessoas estavam observando, e o rosto dele ficou vermelho. Jesus, Dan. Levanta. Você tá se humilhando, ele sussurrou. E então, mais alto, para que todos ao redor ouvissem. Olha, sou responsável por Jean e pela família que estamos construindo, não posso simplesmente jogar fora todos os nossos planos de casamento, sinto muito por Liu, mas não posso ajudar. Ao meu redor, eu podia ouvir as pessoas sussurrando, algumas delas rindo, como se a vida da minha filha não estivesse por um fio. Meu pai apareceu ao meu lado e colocou a mão no meu ombro, sua voz fria como gelo quando disse: Levante-se, Dan, pare de envergonhar a família na frente dos nossos convidados. Não foi um sinto muito, queríamos poder ajudar mais, nem vamos encontrar uma solução juntos, foi só pare de nos envergonhar. Levantei-me lentamente, sentindo como se estivesse preso em um pesadelo. Olhei para cada um deles, minha mãe ainda lançando olhares para a festa, meu pai com a mandíbula cerrada de raiva, Rob já se virando para voltar a conversar com seus amigos. Obrigada, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, Rob. Minha voz falhou. Hoje, finalmente entendi quem é minha verdadeira família e quem são apenas estranhos. Então, saí sem nem olhar para trás. Estava chovendo torrencialmente quando deixei a casa deles, um dilúvio digno de cena de filme. Fiquei ali, parado na entrada ridiculamente luxuosa da casa deles, completamente encharcado, sentindo como se alguém estivesse pisando no meu peito. Eu me ajoelhei e implorei. E tudo que recebi em troca foi a indiferença fria e nojenta deles. De alguma forma, consegui chegar até meu carro, bati a porta com força e desabei. Chorei como não chorava desde criança. Não tenho vergonha de admitir isso. Com a cabeça apoiada no volante, toda a preocupação com Liu, todo o estresse, toda a dor de ser rejeitado pela minha própria família simplesmente transbordaram. Mas então, lembrei de Liu. Minha pequena menina estava naquele hospital, lutando por cada respiração. Amy estava lá sozinha, esperando eu voltar com boas notícias. Eu não podia simplesmente me desmontar ali, chorando como um adolescente depois de um término, precisava dar um jeito. Liguei o carro, engoli a raiva e a frustração e dirigi de volta para o hospital. O caminho inteiro, minha mente não parava, pensando quem mais eu poderia pedir ajuda, o que mais eu poderia vender, será que conseguiríamos um empréstimo, será que o hospital deixaria pagar parcelado? Quando cheguei ao hospital, levei um susto ao ver que os pais de Amy tinham chegado. Eles dirigiram de San Antônio assim que Amy ligou para eles.
Não eram ricos nem nada, apenas pessoas trabalhadoras. Meu sogro era encanador, e minha sogra trabalhava meio período em um mercado. Minha sogra correu até mim assim que me viu e segurou minhas mãos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Dan, você falou com seus pais? Eles vão ajudar. Eu nem consegui responder. Minha garganta travou e só fiquei parado ali, pingando no chão do hospital. Mas ela só precisou olhar para minha cara para entender. Ela me puxou para um abraço, sem se importar que eu estava encharcado. Meu sogro veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Está tudo bem, filho, vamos resolver isso juntos. Todos nós nos sentamos na sala de espera e, junto com Amy, começamos a bolar um plano. O dia seguinte foi um borrão de tanta coisa acontecendo. Comecei a vender tudo que eu tinha. Meu carro? Vendido por $15.000. Cada centavo da nossa poupança? $25.000, completamente esgotados. Pedi dinheiro emprestado para amigos, colegas de trabalho, qualquer pessoa que pudesse ajudar. E a resposta das pessoas me surpreendeu. Uma funcionária que trabalhava na minha empresa há apenas 6 meses colocou $500 na minha mão e disse: chefe, não tenho muito, mas isso é tudo que posso dar. Um ex-colega de trabalho que eu não falava há anos de alguma forma ficou sabendo da situação e me ligou do nada. Ele mandou $3.000 junto com uma mensagem. Lembro de quando você me salvou naquela bagunça no trabalho. Está na hora de eu retribuir. Pessoas que eu mal conhecia estavam ajudando mais do que minha própria família. Recebi transferências no Venmo de conhecidos distantes, mensagens no Facebook de colegas de escola perguntando como poderiam ajudar. Foi avassalador. Mas ainda assim, estávamos com um déficit de $40.000. Continuei vendendo coisas, meu computador, meu relógio, até nossos móveis. Nosso apartamento ficava mais vazio a cada dia enquanto eu vendia tudo que não era absolutamente essencial. E Amy? Foi incrível durante tudo isso. Nunca reclamou de nada. Nem mesmo quando vendi a mesa de jantar que a avó dela nos deu. Mas no final, depois de pedir favores e vender tudo o que tínhamos, ainda faltavam $40.000 para os $120.000 necessários. Eu estava sentado na cafeteria do hospital, encarando os números rabiscados em um guardanapo, me sentindo completamente sem saída. O que mais poderíamos fazer? Foi então que o telefone do meu sogro tocou. Era o banco. Ele se afastou para atender, e quando voltou, estava com uma expressão estranha no rosto. Ele se sentou ao lado da minha sogra e sussurrou algo para ela. Ela sentiu, enxugando uma lágrima, então os dois vieram até onde eu e Amy estávamos sentados. Dan, quanto mais falta? Perguntou meu sogro, com a voz firme. Eu não queria dizer, mas não tinha escolha. $40.000. Houve um silêncio por um momento. Então minha sogra assentiu e disse: certo, venha buscar o dinheiro amanhã de manhã. Eu fiquei completamente confuso. Mas, de onde vocês vão tirar esse dinheiro? Vocês não têm $40.000. Meu sogro soltou um riso fraco, mas sem humor nenhum. Nós vendemos nossa casa. O banco acabou de ligar para confirmar tudo. Se Liu ficar bem, vai valer a pena. Eu não conseguia me mover. Eu literalmente não conseguia processar o que estava ouvindo. Meus pais, que moravam em uma casa gigantesca e tinham acabado de gastar $570.000 em um casamento, viraram as costas para o próprio sangue. Mas meus sogros, que moravam em uma modesta casa de 3 quartos, pela qual trabalharam a vida inteira para quitar, tinham acabado de vender seu lar para salvar minha filha. Amy caiu em prantos e abraçou os pais, enquanto eu apenas fiquei ali sentado, sem conseguir formar palavras. O que você diz para pessoas que venderam a própria casa para salvar sua filha? Obrigado nem chegava perto do que eu queria expressar, mas foi tudo o que consegui dizer, com a voz embargada. Obrigado, eu não sei como vou retribuir isso. Minha sogra segurou minha mão e a apertou com força. Você não precisa nos retribuir, Dan. Família ajuda família, é só isso que fazemos. Uma frase tão simples, mas que me atingiu como um caminhão. Porque era exatamente isso que minha própria mãe nunca conseguiu entender. Com o dinheiro dos meus sogros, finalmente tínhamos o suficiente para a cirurgia da Liu. O hospital marcou o procedimento para a manhã seguinte. As horas de espera durante a operação foram as mais longas da minha vida. Eu e Amy ficamos ali na sala de espera, quase sem falar nada, os dois aterrorizados demais para dizer qualquer coisa. Quando o cirurgião finalmente saiu, achei que ia desmaiar de tanto prender a respiração. Mas então ele sorriu e disse:
O procedimento correu muito bem, ela vai se recuperar aos poucos. Desabei em uma daquelas cadeiras desconfortáveis do hospital e chorei de puro alívio. Amy soluçava ao meu lado, enquanto meus sogros a seguravam com força. Meu sogro ficou de pé, apenas assentindo, como se sempre soubesse que tudo ficaria bem. Essas pessoas eram minha verdadeira família. Não os que moravam na mansão do outro lado da cidade. Família é quem fica ao seu lado quando tudo desmorona. A partir daquele dia, jurei que nunca mais pediria nada aos meus pais. Minha verdadeira família já estava comigo. 2 semanas após a cirurgia, Liu teve alta do hospital. Ela ficava mais forte a cada dia. Crianças têm uma resiliência incrível, bem maior do que a que eu já tive. Quando empurrei sua cadeira de rodas para fora do hospital, ela olhou para mim com aquele sorriso radiante, aquele mesmo sorriso que achei que nunca mais veria. Papai, eu quero correr e brincar de novo. Eu não consegui segurar as lágrimas. Mas essas eram diferentes. Dessa vez, eram lágrimas boas. Abracei Liu com força, sentindo seu coração batendo forte e estável contra o meu peito. Olhei para Amy e só vi amor nos olhos dela. Tínhamos passado pelo inferno. Mas estávamos começando de novo. Só que não vou mentir, lá no fundo, ainda queimava uma raiva enorme. Eu não conseguia simplesmente esquecer. Não conseguia esquecer de ajoelhar na frente dos meus pais e do meu irmão. Não conseguia esquecer como me trataram como se eu fosse um nada. Como me olharam de cima, como se eu fosse patético. E agora, eu tinha algo a provar. Depois que Liu se recuperou, me joguei no trabalho como um louco. Mas eu não estava trabalhando só para ganhar dinheiro. Eu estava trabalhando para pagar cada pessoa que acreditou em mim. E para provar que eu não precisava da caridade dos meus pais. Comecei a acordar às 5 da manhã todos os dias e trabalhava 16 horas seguidas. Li tudo o que pude sobre gestão de negócios, investimentos e crescimento empresarial. Não estava mais fazendo pequenos projetos residenciais. Comecei a disputar contratos com hotéis, shoppings, prédios comerciais. Nunca dizia não para uma oportunidade, por mais impossível que parecesse. Noites sem dormir, reuniões intermináveis, negociações difíceis. Eu enfrentei tudo. Aquela raiva dentro de mim virou combustível de foguete. Eu estava exausto o tempo todo, mas não conseguia parar. Amy começou a se preocupar comigo. Dan, você precisa desacelerar, vai acabar se esgotando. Mas eu não conseguia desacelerar. Tinha que fazer isso funcionar. Tinha que provar algo para meus pais, para mim mesmo, para todos. E então as coisas começaram a mudar. 1 ano depois que Liu saiu do hospital, consegui um contrato que mudou tudo. Um projeto de design de interiores de $2 milhões para uma grande empresa imobiliária. Era muito maior do que qualquer coisa que eu já tinha feito. E, para ser sincero, eu estava apavorado. Mas não ia recusar. Contratei mais pessoas, aluguei um escritório maior, e de alguma forma, conseguimos entregar o projeto. O cliente ficou tão impressionado que nos indicou para outras empresas grandes. 3 anos depois, minha empresa tinha crescido 5 vezes mais. O que começou como uma pequena empresa com apenas eu e um funcionário meio período virou uma das maiores firmas de design da região. Agora tínhamos 28 funcionários, um escritório no centro da cidade e clientes nos procurando em vez do contrário. Meu nome começou a aparecer em revistas de negócios com manchetes do tipo: De zero a milionário, a jornada de Dan, o homem que reconstruiu sua vida depois da adversidade. Nunca procurei meus pais para contar nada disso. Mas sabia que eles tinham visto os artigos. Sabia que me viram na TV local, dando palestras em conferências de negócios. Mas agora, eu não era mais Dan, o filho que precisava da ajuda deles. Eu era Dan, o empresário que construiu tudo sozinho, do zero. E isso me fez sentir muito bem. 1 ano atrás, fui destaque em uma grande revista de negócios. Durante a entrevista, a jornalista me perguntou o que me motivou a ter sucesso. Poderia ter dado a resposta clichê sobre trabalho duro. Mas decidi contar a verdade. Contei como minha própria família virou as costas para mim quando implorei ajuda para salvar minha filha. Contei como gastaram tudo no casamento de $570 mil do meu irmão e me deixaram de joelhos, implorando. Não escondi nada, citei nomes. Quando a matéria saiu, explodiu na internet. As pessoas ficaram furiosas, chamando meus pais e meu irmão de insensíveis. As redes sociais pegavam fogo, e meu inbox foi inundado por histórias de outras pessoas traídas pela própria família.
Acontece que muita gente sabe como é ser abandonado por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Mas isso foi só o começo da tempestade para eles. Eu não tinha pensado nas consequências para os negócios deles. Apenas contei a verdade. Mas, meu Deus, teve impacto. Depois que a história saiu, parceiros começaram a cortar laços com a loja de móveis dos meus pais. Clientes antigos cancelaram pedidos. As conexões de negócios desapareceram do dia para a noite. As mesmas pessoas que costumavam festejar na casa dos meus pais de repente não queriam mais nada com eles. Ninguém quer fazer negócios com monstros que deixaram a própria neta quase morrer só para poder bancar um casamento extravagante. Engraçado como o mundo dá voltas, não é? Meus pais foram excluídos do meio empresarial rapidamente. A loja deles começou a perder dinheiro, tiveram que demitir funcionários, os amigos pararam de convidá-los para eventos. Antes, eram respeitados naquela comunidade. Agora, não tinham nada. Sozinhos e falidos. E Rob, meu irmão queridinho, que achava que tinha tirado a sorte grande na vida, com seu casamento de $570 mil, sua esposa bonita e sua vida confortável? O mundo perfeito dele também desmoronou. Quando Jen leu minha entrevista, ficou horrorizada. Aparentemente, ele nunca contou para ela toda a verdade sobre o que aconteceu com Liu. Ela me ligou e a primeira vez que falávamos em anos e perguntou se era tudo verdade. Não exagerei, não aumentei nada, apenas contei exatamente o que aconteceu naquela noite na festa. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então, simplesmente disse, obrigada por ser honesto, e desligou. Alguns dias depois, soube por um amigo em comum que Jen havia pedido divórcio. Ela não conseguia ficar casada com alguém tão insensível, não conseguia imaginar ter filhos com um homem que deixou a sobrinha sofrer só para ter uma grande festa. Não posso culpá-la. Então, Rob perdeu tudo. Seu casamento, sua casa luxuosa, seu status social. Afinal, um casamento construído em cima do egoísmo não era exatamente feito para durar, não é? E no fim, os sem coração acabaram sem nada, só uns com os outros. Meus pais e Rob, sozinhos naquela casa enorme que costumava ser palco de festas, agora ecoando em silêncio. Eu nunca planejei nada disso. Mas não vou mentir, uma parte de mim se sentiu satisfeita vendo o karma finalmente alcançá-los. Eles fingiram ser pessoas incríveis e bem-sucedidas por tanto tempo, enquanto tratavam os outros como lixo. Agora, todo mundo sabia quem eles realmente eram. Mas sabe o que é estranho? Essa satisfação não durou. Achei que me sentiria incrível vendo eles perderem tudo. Mas, na verdade, me senti vazio. Qual era o propósito? Liu estava saudável. Meu negócio prosperava. Minha verdadeira família, M, Liu, meus sogros, meus amigos leais, estava bem. Talvez a vingança não seja tudo o que dizem. Ou talvez existam formas melhores de acertar as contas. Assim que meu negócio se estabilizou e começou a gerar dinheiro de verdade, fiz questão de voltar para cada pessoa que nos ajudou. Chamei cada um deles ao meu escritório, um por um, ao longo de algumas semanas. Alguns trabalhavam para mim agora, outros eu não via há anos. Entreguei um envelope com dinheiro para cada um deles. 10 vezes o valor que haviam nos dado para a cirurgia da Liu. Para alguns, ofereci pagar suas dívidas ou investir nos negócios que sonhavam abrir. Achei que era o mínimo que podia fazer. Mas o mais louco? A maioria recusou. Chefe, você não precisa fazer isso. Foi o que minha gerente de escritório me disse quando tentei devolver 10 vezes os $500 que ela me deu quando ainda era minha assistente. Você já me pagou de volta, me dando este emprego e me tratando com respeito. Ajudamos você porque acreditamos em você, não porque esperávamos algo em troca. Eu não soube nem o que responder. Tudo o que fiz foi balançar a cabeça e segurar a mão dela com força, sentindo mais gratidão do que conseguia expressar. Mas havia uma dívida que eu não podia deixar passar. Meus sogros. Eles agora viviam em um pequeno apartamento alugado e, mesmo nunca reclamando, eu sabia que sentiam falta da casa deles. Depois que Liu teve alta, passei um ano inteiro trabalhando feito um condenado e economizando cada centavo que pude. Secretamente, rastreei quem tinha comprado a casa deles, negociei, no fim, comprei de volta. Paguei 30% acima do valor de mercado, mas não me importei. No dia em que entreguei as chaves para eles, minha sogra congelou, lágrimas nos olhos. Dan, nós nunca esperávamos isso. Eu disse. Vocês me deram tudo quando eu não tinha nada. Isso é o mínimo que posso fazer.
Meu sogro ficou quieto por um minuto, então colocou a mão no meu ombro. Eu nunca duvidei de você, filho. Naquela noite, nos sentamos juntos para um jantar em família de verdade, na antiga casa deles, de volta onde sempre pertenceu. Foi uma das melhores noites da minha vida. Alguns anos depois da cirurgia de Liu, com Amy grávida do nosso segundo filho, decidi que era hora de outra mudança. Comprei uma casa maior, em um bairro bonito, com um quintal. Não para exibir, mas porque queria um espaço para Amy, Liu e o nosso futuro bebê. Mas também fiz questão de comprar uma casa com um anexo para os meus sogros. Se quisessem, poderiam se mudar para lá e viver conosco. Eles me deram um lar quando perdi tudo. Agora, queria que tivessem escolhas. Eles podiam ficar na casa que comprei de volta para eles, ou podiam morar com a gente. O que os deixasse mais felizes. Mas a vida tem um jeito de jogar curvas inesperadas bem quando você acha que tem tudo sob controle, e meus pais, eles ainda não tinham terminado comigo. Nem de longe. Eles tinham perdido quase tudo por causa daquela matéria e da reação que veio depois. Eu achei que nunca mais os veria, mas então, alguns meses atrás, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quando atendi. Dan, é a mamãe. Aquela voz. A mesma voz que me viu implorar e simplesmente se virou para o outro lado. Agora trêmula e desesperada. Você pode nos ajudar? Ela explicou que estavam prestes a perder a casa. Precisavam de $200 mil para impedir o banco de tomar tudo. $200 mil. Eu quase ri. Lembrei de precisar de apenas $120 mil para salvar a vida da minha filha. E eles escolheram gastar $570 mil em uma festa. A audácia dessas pessoas. Mas sabe o que eu fiz? Entrei no jogo. Disse para nos encontrarmos em um café chique, por minha conta. Eles apareceram com aquele olhar desesperado, mas esperançoso, provavelmente achando que eu, o filho pródigo, ia aparecer para salvá-los. Deixei que falassem, que desabafassem sobre como a vida tinha sido difícil, sobre como nunca esperavam que isso acontecesse com eles. Apenas assenti, tomei um gole do meu café, fingi que estava ouvindo. Então, quando finalmente chegaram ao ponto. Dan, você pode nos ajudar? Peguei minha carteira, coloquei algumas notas de $100 na mesa e me recostei na cadeira. As bebidas são por minha conta. Levantei-me e acrescentei. Eu faria mais, mas sabe como é? Estou gastando uma fortuna no chá de bebê do meu novo filho. Tenho que garantir que seja perfeito. E não posso cancelar para ajudar vocês, estamos indo com tudo. Os rostos deles desabaram. A mandíbula do meu pai se contraiu. Os olhos da minha mãe brilharam com lágrimas contidas. Você está brincando, certo? Meu pai murmurou. Eu sorri de lado. Ah, então agora festas são um jeito ruim de gastar dinheiro. Peguei meu casaco, dei uma última olhada para eles. Engraçado como o mundo gira, não é? E saí andando. Dirigi direto para casa. Para onde minha verdadeira família estava. Assim que entrei pela porta, Liu veio correndo até mim, rindo e me abraçando forte pela cintura. Amy estava na cozinha, rindo com os pais, organizando o chá de bebê. Uma celebração verdadeira. Uma cheia de amor. Não uma festa vazia para manter aparências. Fui até lá, beijei Amy na bochecha e me sentei com eles, sentindo algo que nunca senti na casa dos meus pais. Paz. Afinal, eu não precisava de vingança. Eu já tinha vencido. E vocês, o que acham? Se estivessem no meu lugar, perdoariam algo assim? Me contem nos comentários.